Oi turma, bom dia, como vocês estão? Vamos para nossas dicas de estudo e depois para nossa aula. Procurar um lugar silencioso, calmo, bem ventilado, fones de ouvido, todo o seu material próximo a você e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar em filosofia sobre o materialismo. O materialismo é um substantivo masculino utilizado para designar a família de correntes filosóficas que buscam explicar o ser e a sua existência a partir da matéria desde a antiguidade. As principais características são a busca pela explicação dos fenômenos da realidade a partir de condições estritamente concretas e materiais. Então eles queriam, provas, concretas mesmo de que realmente aquela coisa existisse para poder tá fazendo as suas definições, ou seja, por isso que chama de materialismo, porque realmente tem que ter a parte material para poder comprovar, para poder provar de que aquela coisa realmente existe, que é concreta. De onde se pode compreender de modo racional as fontes que geram as dinâmicas sociais, históricas, psicológicas e epistemológicas. Com efeito, o materialismo está em via oposta ao idealismo, o espiritualismo e a metafísica, posto que firme a primazia da matéria sobre o espírito. Ademais, até mesmo o pensamento seria uma manifestação interior da matéria, permitindo a existência imaterial da consciência, contudo, correlacionada aos fatos e fenômenos de origem material. Por fim, vale ressaltar que o materialismo se estende ao modo de vida, em que o gozo das coisas materiais é também uma filosofia de vida, caracterizada pelo grande apego aos bens materiais. Contexto histórico. Presente nas culturas orientais da antiguidade, como egípcia, babilônica, indiana e chinesa, o materialismo se tornou comum no pensamento ocidental por volta do século VII a.C., com algumas escolas filosóficas como a de Mileto, onde saíram Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Posteriormente, os pré-socráticos como Demócritos de Abdera, que promoveu a teoria otimista da estrutura da matéria, irão dar novo fôlego ao materialismo. Aristóteles também contribuiu ao afirmar que todas as coisas têm uma base material. Materialismo e o pensamento marxista. Por fim, tem especial destaque no materialismo o pensamento marxista de Karl Marx, de 1818 a 1883, e Friedrich Engels, de 1820 a 1895, donde o ser humano fundamenta toda a sua estrutura econômica e social nas condições materiais de sua existência. Então a gente viu nessa aula, que a condição materialista ou material é utilizada para designar a família de correntes filosóficas que buscam explicar ser e sua existência a partir da matéria desde a antiguidade. Então, para essa corrente de pensamento, você tinha que definir algo a partir da matéria da qual ela tinha sido feita, Então a gente vê que ela é uma coisa que vai do contra, a parte espiritual, Como é que você vai provar a existência de Deus no materialismo se ele é um ser, que não tem matéria, Ele é um ser espiritual. Então o materialismo ele batia de frente com as outras correntes filosóficas. Então aqui nas principais características dele a gente aprendeu também, que ele busca a explicação dos fenômenos da realidade a partir de condições estritamente concretas. Então, para provar, ele quer a coisa sólida.
imaterial, donde pode-se compreender de modo racional as fontes que geraram as dinâmicas sociais, históricas, psicológicas e epistemológicas. A gente viu também, né, que o materialismo está em via oposta ao idealismo, ao espiritualismo e à metafísica. Lembrando que a metafísica ela é considerada, né, a ciência mãe de todas as outras ciências. Se a metafísica explica a origem das coisas, né, para o materialismo ela não serviria, porque em algumas coisas, em alguns pontos, a metafísica ela explica coisas que não têm forma. E já o materialismo ele precisa dessas provas concretas para realmente tá vindo a provar, né, a existência daquele objeto de estudo. Por fim, vale ressaltar que o materialismo, né, se estende ao modo de vida em que o gozo das coisas materiais é também uma filosofia de vida. Então ele está dizendo que o materialismo ele se estende, né, ao modo com que a gente utiliza as coisas que a gente tem durante a nossa passagem, né, por essa vida. Contexto histórico, né, os pré-socráticos, como Demócritos de Abdera, promoveu a teoria atomista, né, de estrutura da matéria, que foi isso que deu, né, o pontapé inicial no materialismo mesmo da parte de 384 a 322, que foi quando Aristóteles, né, contribuiu ao confirmar que todas as coisas têm que ter uma base material. Aí a gente vai dar em destaque especial, né, o pensamento marxista, né, de Karl Marx e de Friedrich Engels, né, que eles se juntaram e eles achavam, né, que o humano fundamenta toda a sua estrutura econômica e social nas condições materiais de sua existência. Ou seja, né, para o ser humano se provar como tal, né, toda a base da sua economia e condições sociais vai de parte material, né, até a explicação da sua própria existência. Então a atividade que eu vou deixar para vocês é que vocês pesquisem e escrevam em seu caderno sobre materialismo histórico, né? Vão estar pesquisando e vão estar mandando para mim dar o visto, ok? O conteúdo da nossa aula pode ser revisto em escolapequenospassos.com.br. Deixo a todos um grande abraço e até a próxima.